Olá, meu povo do turismo, meu povo da cultura, os estudantes, a população em geral que adora história, né? Vamos dar um passeio na história, vamos falar um pouquinho sobre um espaço físico, em especial a Casa Mata, um espaço físico aqui da fortificação de São José de Macapá. Vamos falar sobre a Casa Mata, que era o alojamento dos soldados, né? Esse termo Casa Mata, ele significa casa subterrânea, as casas à prova de bombardeio. Foi muito utilizado essas casas-mata na Segunda Guerra Mundial pelos alemães. Os alemães eles fortificaram o litoral, né, com a França para evitar as invasões. Eles sabiam que o litoral ia ser invadido, uma hora ou outra ia ser invadido, né, pelos aliados, então eles fortificaram com casas-matas. Aqui em Macapá, essa fortificação ela não tem armas na casa-mata. Geralmente a casa-mata ela era municiada de armas pesadas, mas aqui ela serviu para alojamento. E para falar dela, nós temos que falar do centro da praça. Onde nós estamos filmando aqui, tem lá no centro tem um desaguadouro. O desaguadouro, ele é... Vou aproximar mais um pouquinho, não sei se dá para ver ali, uma gradezinha lá no meio. Ele é o dreno da fortaleza. Ele foi projetado justamente para colher a água da chuva, né? A água da chuva que tombava aqui dentro da fortaleza. Ela precisava ser drenada para evitar que empoçasse, então eles projetaram esse dreno e aproveitaram para que ela lavasse as latrinas. Existem 2 latrinas aqui nas casas-matas, então essa água passa canalizada por baixo. Durante a escavação de 97 foi feito, ou seja, a restauração de 97 foi feito aqui abertura de canaletas para facilitar a drenagem, mas o que não vem por baixo drenada pela canaleta vem por cima mesmo, a água vem por cima, porque está desnivelado lá em direção ao desaguadouro. Olha o que foi feito aqui, uma imagem aqui. Foi feito, olha, escavações, né? Aparece a canaleta lá em direção ao desaguadouro. Foram 16 canaletas que foram abertas, né, para facilitar a drenagem. Essas canaletas elas serviu para facilitar o fluxo de água em direção às latrinas, para que fosse lavada essas latrinas, né? Vamos aqui nas casas-matas, vamos verificar aqui como funcionava as casas-matas. Essa aqui é a Casa-Mata Leste, nós temos 2 casas-matas, olha só, de um lado e outro. Nós temos a Casa-Mata Leste e a Casa-Mata Sul. Nós estamos entrando na Leste. De frente aqui, logo na entrada, nós vemos uma poterna. Essa poterna ela servia, pessoal, para o fluxo dos soldados para a área externa da fortaleza. Nessa área externa tinha o fosso seco, ela dava acesso ao fosso seco. A fortaleza é circundada por um fosso seco. Ela tinha um elemento externo aqui fora também, que nós chamamos de bateria baixa. Essa bateria baixa não existe mais. Os soldados daqui, eles faziam a comunicação diretamente com a bateria baixa. Eles precisavam ir para a bateria baixa, né? E trabalhar na bateria baixa. Eles precisavam fazer também o trânsito pelo fosso seco, a ronda. E eles entravam pelas poternas e saíam pelas poternas. Também os materiais que entravam e saíam daqui, entravam para a fortificação e saíam para lá para a vila ou para outro local, era saído pelas poternas também, era um dos acessos, né, de retirada e entrada de material. Então essa poterna ela era muito importante, ela só tinha um problema que ela era frágil, mas ela era protegida por um elemento, como eu falei para vocês, a bateria baixa. A bateria baixa tinha a função de recepcionar o inimigo caso ele alcançasse a praia. Se ele alcançasse a praia, os soldados, os canhões lá de cima dos baluartes, eles não conseguiriam mais atingir o inimigo, porque ele tem a função de atirar para cima, pessoal, para cima. E quando eles alcançassem a praia, já não poderia ser atingido mais pelos canhões de lá dos baluartes. Então a bateria baixa fazia esse trabalho, recepcionar com os tiros a flor da terra. Olha como era a bateria baixa aqui, pessoal. Isso aqui é um desenho meu, feito a partir da planta original. Essa parte aqui nós chamamos de canhoneiras. Olha, canhoneiras são espaços abertos para canhões. São 22, se vocês contarem direitinho aí, são 22 canhoneiras, né, com capacidade então para 22 canhões. Não se sabe ou se tem certeza se realmente de fato ela foi concluída essa bateria baixa, porque hoje ela não existe mais. Mas nós sabemos que parte foi construída. Não na sua totalidade, mas parte foi construída porque foi encontrado vestígio, pessoal, uma escavação que teve em 97, né, 1997, teve um trabalho de arqueologia aqui para poder ser feito a restauração, né? Era preciso trabalhar
contratar arqueólogos, fazer o trabalho de prospecção arqueológica para saber que tipo de material tinha sido usado, o que foi construído, que material foi construído, tinta, por exemplo, que tipo de tinta, que cor de tinta, né, argamassa, que tipo de argamassa era usado, que tipo de material era usado. Então, tem que ser feita essa prospecção, né, essa análise técnica para poder fazer o trabalho de restauração. Aí entra o restaurador, né? Olha só. Para quem entra, nós estamos aqui, vamos mostrar para vocês aqui, ó, nós temos um corredor, olha, para quem entra do lado direito e do lado esquerdo, olha só, da fortificação. Vamos verificar o do lado direito. Ó, são vários espaços, alternados em cozinha e dormitório. Nós vamos aqui logo na entrada aqui uma latrina, que aqui é o sanitário. Olha só. O que é que existia aqui nessa latrina? Era uma caixa de madeira, pessoal. Uma caixa de madeira para o soldado sentar, fazer a necessidade dele sentadinho, né? Ficava sentadinho fazendo o que ele tinha de fazer, que era a necessidade. Vamos mostrar para vocês ali, olha, lá no fundo, ali na parede, tem um buraco. Esse buraco, ele liga, é um túnel que liga lá com a outra latrina, porque tem uma latrina do lado esquerdo. E mais embaixo desse buraco tem outro buraco. Esse túnel de baixo já vai ligar com o rio, direto para o rio. Olha só como ele é bem pequeno, de maneira que não dá para passar um ser humano por lá. Eu acredito que deve ter aqui uns 15 centímetros de diâmetro, mais ou menos, de largura. E não tem nem 10 de altura. Vamos voltar para cá, para a gente ver uma outra peculiaridade aqui, que é a outra casa-mata, ou seja, a outra latrina. Olha só, já do lado esquerdo nós temos outra latrina aqui, ó. Essa latrina, ela foi descoberta em 97, né? Em 97 foi contratado Marco Magalhães, um arqueólogo do Rio de Janeiro, para fazer o trabalho de prospecção arqueológica aqui, né? Como eu já falei. E ele encontrou essa parte aterrada, pessoal, e ele percebeu que tinha uma coisa errada aqui, né? Algo estava errado aqui. E o que foi que ele fez? Ele vai fazer uma demarcação do local, né? Para saber o que é que tinha aqui na verdade, né? E ele vai detectar que aqui tinha sido colocado um acervo muito grande aqui. Era muitas balas, granadas, né? Garrafa de vinho, brasões, enfim, um acervo gigantesco estava aqui dentro. Os portugueses, quando eles saíram, eles foram jogando aqui dentro, né, o que restou de munição e fecharam e aterraram, simplesmente aterraram. E o Marco Magalhães, ele chegou aqui e viu algo errado. O Marco Magalhães aqui, ó, ele trabalhando aqui na fortaleza, né? Vou mostrar outras imagens para vocês aqui, já demarcando o local aqui, ó, onde seria escavado, né? Vou mostrar já um cidadão aqui escavando a latrina, e já percebe aqui, olha, resquício de balas já aparecendo aqui, ó, pessoal, olha, balas aqui, ó, né? Aqui aparece também umas balas aqui, ó. E esse material veio à tona. Olha só o material aqui, muitas balas de todos os tamanhos, né? De todos os calibres, várias garrafas que foram encontradas. Sem contar que foi encontrado, pessoal, um acervo enorme, tudo deteriorado de ferragem. Era ferrolhos, era chaves, era dobradiça. Uma bala enorme. Foram encontrados um acervo enorme aqui dentro. E esse acervo, pessoal, ele está sendo ainda catalogado, está sendo ainda trabalhado, higienizado, não está exposto esse material, mas aí futuramente, né, quando ele estiver todo prontinho, ele vai ser colocado aí para exposição. Mas aqui nessa latrina você também tinha uma caixa para o soldado sentar, né? O soldado ficava sentadinho. E olha só, se você virar para cá, olha lá, você vai ver que estava todo aberto. Tem uma porta lá na frente, olha só. Para o lado esquerdo e para o lado direito, olha só, abertura livre, ó, livre, né? Olha, outro lado livre. E o soldado que estava lá na latrina, ele ficava exposto para que todo mundo pudesse visualizar ele. E ele também tinha que visualizar todo mundo. Isso era uma estratégia de guerra. Era preciso que ele soubesse o que estava acontecendo aqui no interior da fortaleza. Se ele visse uma pessoa estranha aqui, ó, passar para cá, ele já sabia que a fortificação tinha sido invadida e ele saía de lá para tomar uma atitude. Se tivesse alguma parede privando nele, né, para fazer a necessidade dele, ele não ia ver ninguém entrar. E o inimigo acabaria abatendo ele com facilidade lá, né, sentadinho na caixa, fazendo a necessidade dele, seria abatido com facilidade. Então, estrategicamente, foi pensado
como não existia mulher aqui, só homem, então não havia, né, esse problema de se expor, né? Aí expor para os outros homens. E também era uma estratégia, foi militarmente pensando em salvar a vida de quem estivesse lá. Olha, nós já chegamos numa cozinha, no fundo da cozinha tem aqui um fogão, né? Esse espaço, esses buracos aqui, são para depositar lenha, né? Para ir secando. A lenha, quanto mais sequinha, fica melhor para pegar fogo. Esses espaços aqui, pessoal, olha, aqui era da brasa, né? Colocava brasa e colocava panela aqui. Esse outro espaço, esse vácuo aqui é para cinza, puxar cinza. E esse outro aqui de novo da panela, olha. Colocava brasa e colocava panela aqui. Lá, 5 horas da manhã, era feito um mingau de arroz. E era servida para todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores tinham acesso, porque a jornada era dura, né? Era árdua e precisava reforçar o corpo com um mingauzinho já cedo, né? Antes logo ao amanhecer, que era para poder pegar na ativa, né? Olha só, aqui tem uma chaminé, né? Ó, parece chaminé. Para saída de gordura, de fumaça, né? Essa chaminé ela é estreita, e mesmo que alguém tentasse fugir e não conseguiria, porque além dela ser estreita, ela ainda está dentro da fortificação. Se alguém varasse por ela, tentando fugir, ainda ficaria dentro da fortificação, porque ela fica lá no terraplano. Aí tem uma porta, digo, elas foram todas gradeadas, né? Gradeadas, que era para facilitar a ventilação. É alternado portas e janela. Na cozinha tem uma porta e no quarto que é os dormitórios, tem janelas. Olha, aqui nós estamos no dormitório, ó. Já é um dormitório à vista aqui, ó. Olha só a janela. E gradeada, que era para facilitar simplesmente a visualização e a ventilação. Olha, a pessoa que estava aqui, ele via tudo o que acontecia lá fora. Olha, passou um cidadão aqui, já nós percebemos ele. Então, se ele visse uma pessoa diferente, ele já tomava uma atitude, né? Já ia ter uma noção do que ia fazer, ia procurar saber o que tinha acontecido e tudo mais. Então, a porta, janela de madeira, ela dificultava a visualização e a ventilação, porque aqui é muito quente. Olha, se vocês verem, não tem espaço para rede aqui, ó. Não tem cabide para atar rede. Os índios já dormiam em rede, os portugueses também dormiam em rede nesse período, mas vieram para cá camas, foi solicitado muitas camas para os trabalhadores aqui, ou seja, para os soldados que trabalhavam aqui à noite, aqui, dormiam aqui na fortaleza, porque esse espaço aqui servia para os soldados rancheiros. O soldado rancheiro é aquele que não tinha casa, não tinha família, então não precisava fazer casa. Então ele vinha dormir aqui na fortaleza, tirava o serviço dele aqui e dormia aqui. Olha só, como dá para visualizar, ó. Legal, né? E foi alternado o Galúcio, né? O projeto do Galúcio, ele projetou só uma porta para Casa Mata, uma porta. Gronfield, quando ele assumiu após a morte de Galúcio, ele mudou o projeto de Galúcio. Ele disse assim, não, está meio estranho isso aqui. Eu preciso mudar isso aqui, porque se uma bomba cair aqui na porta, o entulho vai fechar e as pessoas vão ficar presas aqui dentro, vão ficar fora de combate. Então eu preciso modificar. Então ele alternou portas e janela e colocou grades, né? Para facilitar a ventilação, o trânsito, enfim. Olha só, aqui já é um dormitório, né? Aparece ali uma janela, né? Essas grades, os professores, né? Eles confundem muito esse espaço aqui com prisão, né? Eles citam muitos professores, eles citam, falam para os alunos lá na sala, que aqui era dormitório de prisão dos negros, né? Isso aqui nunca foi prisão dos negros. Os negros nunca ficaram presos aqui dentro da fortaleza, né? Eles vieram aqui apenas para trabalhar. Quando eles eram punidos, né, eles só eram punidos e voltavam imediatamente para o trabalho porque necessitavam da mão de obra dele. E à noite eles nem dormiam aqui dentro da fortaleza, e tinham barracos para eles lá fora da fortificação. Aqui aparece uma infiltração de água, mas aqui já foi trabalhada, essa área aqui já foi trabalhada. Ó, é por causa da chaminé, pessoal, ela não está coberta ainda e a água infiltra, a água da chuva infiltra por aqui, mas a hora que cobrir a chaminé acaba com isso aqui, ela já foi restaurada. Esses espaços que eu estou mostrando para vocês já foram restaurados. Isso aqui foi já em 2000, se não me engano, 2006, foi feito um trabalho aqui, ó, essa área aqui está diferente, o piso, ó. Esse piso aqui ele foi melhorado, tá? Já foi feito drenagem aqui, ó, drenagem para evitar a infiltração de água. A água ela infiltra por baixo por causa da proximidade do rio, mas não foi modificado nada, tá? Isso aqui é só uma proteção do piso original. E aqui foi deixada para a gente ter uma noção do que e como era, né? Como era antigamente, né? Olha só.
todo infiltrado, água pelo chão, pela parede, ó, pelo piso, por cima, gotejava. Tanto gotejava que no início da construção os soldados se queixavam, né? Eles diziam que aqui alguns tinham que ficar acordados para que outros pudessem dormir, porque filtrava muita água e ela é muito... Olha a casa-mata como ela é grande, olha. Era um número pequeno de soldados que dormiam aqui, né? Tem 2 casas-matas, a outra tem 8 dormitórios, essa daqui tem 6, né? Então, totalizando 14 dormitórios. Então, poderia dar para comportar todo mundo, né? Na prática poderia ser isso, ou seja, na teoria poderia ser, mas na prática não dava, pessoal, porque infiltrava muita água aqui. Então não dava para colocar a cama para todo lado aqui. Aí o que foi que eles fizeram? E nunca resolveram esse problema. Quando em 1997, que ela foi pensada para uso museológico, a fortaleza, o único espaço que não foi pensado a ser usado nada aqui foi as casas-matas, porque não tinha condições. Tudo que fosse colocado aqui ia ser perdido. Se colocasse artesanato, oficina de arte, qualquer coisa, qualquer obra ia ser perdida. E se colocasse uma administração, ia se piorar, porque as pessoas que ficam aqui também trabalhando iam sofrer com problema respiratório, porque aqui o fungo, né? O fungo é muito cruel com as pessoas que têm problema respiratório, sinusite, renite, né? Então, esse espaço aqui já foi trabalhado. Agora, em 2020, antes da pandemia, foi trabalhada a parte de cima, né? Eles retiraram o aterro, impermeabilizaram lá por cima o teto, né? Parece que vai resolver. E agora, porque eles querem dar um uso diferente, né, para cá, né? Uma outra visibilidade para a fortificação. Porque agora lá não vai ser mais patrimônio histórico do Brasil, né? Tombado pelo IPHAN, que foi em 22 de março. Nós estamos agora aguardando a eleição dela para patrimônio da humanidade, pessoal. Ela está sendo, ou seja, concorrendo com outras fortificações aí do Brasil a ser patrimônio da Unesco, né? Então nós precisamos preservar essa fortificação, nós precisamos cuidar dela, né? Cuidando de forma racional, que nós vamos dar uma vida longa para ela, né? Na verdade, preservar e conservar ela para novas e futuras gerações, né? Que possam vir, possam se deliciar com esse espaço bonito da fortaleza.